A OpenAI acabou de descobrir que alguns dos seus modelos estão trapaceando nos testes. Sim, é verdade. Primeiro, uma coisa que eu já tinha notado fazer algum tempo e eu ouvi algumas pessoas falando é que os modelos estavam ficando um pouquinho mais preguiçosos, né? Você pedia 10 exemplos de alguma coisa, ele te dava 7 ou coisas do tipo. E eu percebi isso na pele. Mas agora eles estão falando que o nível de trapaça dos modelos passou do previsto, passou do esperado. E eles estão fazendo diversos estudos para tentar entender exatamente como eles estão trapaceando e como eles podem impedir os modelos de trapacear. Então, a OpenAI compartilhou aqui esse post dizendo que detecção de mau comportamento em modelos de raciocínio de fronteira. Os modelos de raciocínio de cadeia de pensamento pensam em linguagem natural compreensível para humanos. Então, basicamente, eles estão falando daquela parte ali quando ele está pensando e ele vai falando algumas coisas do que ele está pensando antes de dar uma resposta. Monitorar seu pensamento nos permitiu detectar mau comportamento, como subverter testes em tarefas de codificação, enganar usuários ou desistir quando um problema é muito difícil. Então, essas são coisas aí que nesse último mês eu tenho notado. Eu estava até pensando em fazer um vídeo a respeito disso. Eu vi que algumas pessoas até comentaram a respeito, mas eu pensava que fosse alguma coisa desenhada pela própria OpenAI para economizar recursos. Mas aparentemente não é bem isso, não. Basicamente, a OpenAI acredita que esse monitoramento da cadeia de pensamento dos modelos é uma das poucas ferramentas que eles têm para supervisionar modelos sobre-humanos no futuro. Isso aqui é interessante porque também saiu um paper aí sobre Chain of Draft em vez de Chain of Thought, e pode ser que mesmo essa forma de monitorar aqui não seja das melhores ou não seja tão utilizada no futuro. Descobrimos ainda que otimizar diretamente a cadeia de pensamento para aderir a critérios específicos, por exemplo, não pensar em hacking de recompensas, pode aumentar o desempenho no curto prazo. No entanto, isso não elimina todo o mau comportamento e pode fazer com que o modelo esconda sua intenção. Esperamos que pesquisas futuras comprovem maneiras de otimizar diretamente a cadeia de pensamento sem essa desvantagem, mas até lá. Então, isso aqui foi uma coisa que eu mesmo percebi, digamos que na prática. Quando você pede uma coisa muito grande para ele, ele fala: Ah, essa tarefa é muito grande, vou fazer só um pedaço. E aí você fala: Não, eu não quero só um pedaço, eu quero que você faça inteiro, não tenha preguiça, faça tudo, faça o que eu te pedi até o final. E você, às vezes, consegue tirar um pouquinho mais dele. Mas aparentemente isso não tira totalmente a vontade de trapacear do modelo. Tanto é que o modelo às vezes esconde a intenção que ele tem, falando e você vê na linha de pensamento ele falando: "Ah, melhor eu não dizer para ele que eu vou fazer só 5 dos 10 que ele pediu" e coisas do tipo. Mas basicamente o que eles estão falando que até eles acharem maneiras para otimizar isso, recomendamos não aplicar forte pressão de otimização diretamente aos modelos de raciocínio de fronteira que usam essa cadeia de pensamento, deixando as cadeias de pensamento irrestritas para monitoramento. Então, o que eles estão falando aqui basicamente é: se você faz muita pressão no modelo, ele começa a tentar te enganar e tentar fazer de forma que pareça uma coisa, mas ele está fazendo outra. Então, eles falam que por enquanto a melhor coisa é não fazer pressão, porque aí ele pelo menos expressa as intenções dele de te enganar e tudo mais. O que é uma coisa boa, pelo menos do lado da pesquisa. Então, basicamente, o OpenAI liberou esse paper aqui, que pode ser lido por qualquer pessoa. É um PDF, onde eles falam exatamente o que está acontecendo. Se você se interessar muito, eu vou deixar o link aí na descrição, mas o paper é longo, tem diversas e diversas páginas, 39 páginas, mas ele dá alguns exemplos muito interessantes e eu quero compartilhar com vocês alguns dos exemplos que ele achou. Entre os pontos interessantes do artigo, a gente pode achar aqui alguns que me chamaram mais atenção. Então, por exemplo, em tarefas de codificação, muitas vezes ele simplesmente colocou lá nos testes que ele criou para retornar sempre verdadeiro. Ou seja, sempre passa nos testes que ele mesmo criou, porque é mais fácil isso do que pensar em toda a lógica. Outra coisa que eles acharam muito interessante foi que ele estava usando comandos internos do sistema para desligar a execução para não ter que passar por determinados testes. Em outros testes, ele estava simplesmente retornando os códigos de erros esperados em vez de fazer o teste
em si fazer a funcionalidade. Ele também apresentou uma capacidade interessante de criar testes onde ele passava mesmo sem resolver o problema. Então, fazer uma simplificação do problema de forma que passasse sempre por aquele teste, mesmo sem ter resolvido o problema de verdade. Outro comportamento que a OpenAI notou foi que ele chegou a tirar do zip alguns arquivos para tentar achar referências para soluções dos problemas que foram dados. Ele também apresentou um comportamento muito parecido com o de humanos, de gerar o código e usar algum tipo de print para extrair o valor de alguma variável que ele queria verificar. E, em alguns casos, em vez de utilizar os dados que foram dados para ele, ele simplesmente gerou dados novos para usar os seus dados mais confortáveis. Essa notícia aqui me deixou muito animado, é bem interessante, mas ao mesmo tempo pode ser um grande problema, né? Especialmente sabendo que ele tenta nos enganar em algumas tarefas fáceis, pode ser que no futuro ele tente nos enganar em outras coisas um pouquinho mais difíceis. E você, o que achou disso aqui? Isso é um perigo? É uma coisa interessante? Qual é a sua opinião a respeito disso aqui? Não devem ser só os modelos da OpenAI que fazem isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião.